Se você disser assim, não, eu não vou colocar essa despesa na empresa, não, porque eu não vou sobrecarregar a empresa. Eu vou pagar aqui na pessoa física, pago aqui, vamos botar, por exemplo, do almoço. Eu vou pagar o almoço porque, né, porque eu posso pagar. Não, mas tá bom, mas você, nesse caso, pode estar penalizando a empresa, fazendo o contrário do que você imagina. Porque se você não faz isso, talvez ela pague menos, mais imposto de renda do que se você colocasse essa despesa na própria empresa. Percebe? Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Eu me chamo Sara, estou aqui com o Taderaldo, e aqui a gente tem o objetivo de tornar a sua empresa mais lucrativa e também fazer você ganhar mais tempo na vida pessoal, né? Então, você que tem uma pequena e média empresa, não deixe de se inscrever, compartilhar esse conteúdo, comentar, deixar seu like aqui também, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. A gente vai falar sobre uma coisa que é realmente muito significativa na vida de um pequeno e médio empresário, né? Em especial no caso, né, realmente de uma pequena e média empresa. Então, a gente está falando aqui sobre a mistura das contas pessoais, né, e as contas da empresa. Isso, Altaderaldo, realmente é uma coisa que acontece. O empresário tem esse costume de misturar mesmo essas duas contas? Muito, 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 viu? É raro a gente encontrar um empresário que tem um pequeno negócio, médio, que não faça alguma mistura entre as contas dele na pessoa física e as contas da pessoa jurídica. É bem comum mesmo, Sara. E o que é que, para deixar mais claro, né, o que é que seria essa mistura que a gente está falando aqui de contas? Veja, vamos lá, é uma boa pergunta essa, porque para a gente dizer, acho que todo mundo sabe, né, do que nós estamos É, falando, é a mistura que o empresário faz. Imagine que, claro, né, ele tem uma conta no banco na pessoa física, como você, Sara, também tem, eu tenho, né? E além dessa conta da pessoa física, ele também tem uma conta da empresa. Às vezes tem até mais de uma conta da empresa em bancos diferentes, como ele também pode ter mais de uma conta da pessoa física em bancos diferentes. Então, imagine é isso, né? Tá claro, agora tem uma conta na pessoa física e tem uma conta na pessoa jurídica. O que o empresário faz é misturar essas duas coisas. Quer dizer, ele paga uma despesa pessoal dele usando o dinheiro da pessoa jurídica, daquela conta da pessoa jurídica. Passa um cheque, não faz uma transferência de um dinheiro que está na conta jurídica para pagar uma despesa pessoal dele, para pagar, vamos dizer, um almoço que ele veio com a família no final de semana. Isso é uma despesa da pessoa física dele, né? E ele paga com o dinheiro da empresa. Assim como se a empresa, isso é uma mistura, já claro, né? Assim como se a empresa, sei lá, está com alguma dificuldade de caixa para fazer um pagamento naquele dia, tem que pagar um funcionário. E aí ele está sem dinheiro no caixa para poder pagar. O que é que ele faz? Às vezes ele pega um dinheiro que está lá na pessoa física e coloca esse dinheiro na pessoa jurídica, sabe? Dando uma ajuda ali para a empresa, para que ela consiga, naquele dia, sair da dificuldade. Então, é uma mistura muito grande, né? E fora outras misturas que são, imagine que o empresário tem uma sorveteria, né? Aí o filho entra na sorveteria e diz, pai, mãe, me dá um sorvete. Sorveteria é a empresa, não é dele, né? É dele, mas ele é dono da empresa. Aí a mãe ou o pai vai lá, pega lá, filho, o sorvete que você quer. O filho vai lá, entra na sorveteria, pega lá um picolé, um sorvete, né? E leva embora. Ou seja, bom, a empresa dele é uma sorveteria, né? Então ele está nessa hora misturando também as coisas da pessoa física e da jurídica. Entende? É essa mistura hum, que acontece. é um bom exemplo esse, né? Acho que a gente costuma ver mesmo, né? Quando você tem uma conveniência, alguma coisa assim, às vezes o dono começa a consumir, né, os próprios produtos e termina ficando essa mistura, né? E por que que o empresário faz isso, né? Ele faz porque ele é dono da empresa, sabe? E aí acha que, como ele é dono, pode mandar e desmandar na empresa. Ele faz o que quer com a empresa, tira o dinheiro a hora que ele quiser, né? Porque ele se acha dono, ele é dono, claro, né? Eu também tenho empresa, eu sou dono da minha empresa, mas não significa que eu posso fazer tudo o que eu quiser com a minha empresa, né? O meu dinheiro é meu dinheiro. E o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Você não pode
por ser dono do negócio, você, empresário ou empresária que está me ouvindo agora, por ser dono do negócio, a gente não pode achar que pode fazer tudo que a gente quer com a empresa. Não pode, né? O seu dinheiro, a pessoa física é seu. Você faz com ele o que você quiser. Mas o dinheiro da empresa não é seu. A empresa da empresa é sua. O dinheiro da empresa é para ela usar nas despesas, nas coisas, nos compromissos que ela tem que usar no dia a dia. Então, é por isso que essa coisa de achar que a empresa dele faz o que ele quer, entende? É um erro pensar assim, né? Apesar da empresa ser dele, né? Não, como você falou, né? Não necessariamente ele pode fazer o que ele quiser, né? Porque eu acho que o empresário pode achar que por ele ser dono, ele pode fazer qualquer coisa, né? Mas não é bem assim, é isso? Exatamente, Sara. Exatamente isso. É comum, né? Você tem, principalmente se for um negócio muito pequeno. Quanto menor o negócio for, mais essa coisa está misturada, sabe? E aí tem isso mesmo. Às vezes eu digo para o empresário isso, que ele não pode tirar o dinheiro da empresa, e ele me diz dessa maneira que eu estou lhe falando. Ele diz, mas a empresa é minha, Taderão, o dinheiro é meu. Eu digo, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Você, por acaso, é dono da empresa, mas o dinheiro é dela, não é seu. O seu dinheiro está lá, sua conta na pessoa física. Mas até às vezes é difícil ele entender isso, sabe? Porque, né, se acha que faz o que quer com a empresa. E às vezes ele tem tanto costume, né, de fazer isso que é difícil entender, né, realmente que existe essa diferença. E isso acontece também numa grande empresa ou é uma coisa mais exclusiva das pequenas e médias? Olha, eu não vi isso acontecer em grande empresa ainda não. Não quer dizer que não exista, né? Porque, mas assim, é mais difícil acontecer numa grande empresa, porque tem toda uma gestão financeira que não permite que você faça saques dessa natureza num grande negócio. Um grande negócio muitas vezes tem mais de um sócio, né? Não tem só um dono, tem outros donos. Então, se cada um for meter a mão na empresa para sacar o que ele quer, que ele acha que ele deve fazer, isso pode criar alguns problemas até de convivência interna, de gestão. Então, não vi acontecer, não, numa grande empresa. Além do mais, você tem aí as questões legais, né? Tem problemas legais. Quando você saca da empresa um dinheiro que seria uma despesa sua, você tem problemas legais em relação a isso. Isso não é permitido do seu ponto de vista da lei, entende? E aí, uma grande empresa, como ela é mais regulada do que uma pequena empresa, né? A Receita Federal está mais de olho numa grande empresa do que numa pequena, é mais difícil ainda acontecer, por medo mesmo que haja uma multa, uma penalidade por conta disso. Então, é mais em pequena, até acho que ele respondeu isso no início, ali, em algum momento você me perguntou, quanto menor a empresa, eu percebo que isso é mais frequente. Quanto mais ela vai se encaminhando para uma média, para uma grande, menos isso acontece. E como assim você falou sobre questões legais, né? Então quer dizer que misturar as contas pessoais com as da empresa é contra a lei? É, sim, para você fazer isso, você tem que fazer da maneira correta, né? Existem procedimentos que permitem que você compre alguns bens na pessoa física, né? Na verdade, não é nem assim, que você compre alguns bens pela empresa para que você faça uso na pessoa física. Vou dar um exemplo que é comum. Uma empresa um pouco maior, uma mega empresa, uma pequena empresa pode fazer isso também. Você compra um carro, você faz um leasing de um carro, né? Compra um carro, em nome da empresa, para que os sócios usem aquele carro. A rigor, né? Eles deveriam usar aquele carro quando eles estiverem a serviço da empresa. Mas isso na prática não acontece. Muitas vezes o empresário compra um carro no nome da empresa, ele faz um leasing, né? Que é uma espécie de. O nome é esse mesmo, leasing. Uma espécie de aluguel do carro, mas uma palavra não é aluguel, é leasing mesmo. E aí ele usa esse carro na pessoa física, percebe? Então, em vez de ele comprar um carro na pessoa física, ele compra em nome da empresa. Isso é permitido, isso é um dos itens que são permitidos desde que você faça da maneira correta. Ou, aquele exemplo que eu dei, que o empresário às vezes pode pagar uma despesa num restaurante e colocar essa despesa em nome da empresa, mas desde que aquela despesa seja uma despesa que ele está realizando, de fato, para fazer um negócio, para ter uma reunião com um cliente, entende? Ou ele está em trânsito, está viajando, e aquela viagem toda é custeada pela empresa. Quer dizer, existem normas que regulam o dinheiro que você paga na pessoa física, é para você, né? Mas você paga com as despesas da empresa. Porque senão você pode
você pode considerar isso fraude, né? Mas por que fraude? Porque uma empresa, ela paga impostos em cima do lucro que ela tem. E lucro, se a gente quiser resumir aí, simplificar, lucro é o resultado das receitas que a empresa tem menos as despesas. Se a empresa fatura 100 mil e ela gasta, se ela fatura 100 mil reais por mês e ela gasta 70 mil reais por mês, ela tem uma despesa, um lucro de 30 mil reais. É em cima daquele lucro que a empresa vai pagar um determinado imposto. Claro que os regimes de tributação mudam, mas isso seria um assunto para outro podcast. Mas vamos imaginar esse cenário que ele paga um lucro, paga um imposto sobre aquele lucro. Ora, se você constitui despesas da empresa no seu nome, você reduz o lucro, né? Em vez de 70, se você agora gastou na pessoa física, vamos dizer, 20, 10 a mais, o lucro caiu para 20, então você pagaria menos imposto pela empresa, porque você sacou, fez constituiu uma despesa para a pessoa física. Isso pode ser considerado fraude, entende? Assim como pode ser considerado fraude também na pessoa física. A gente não paga imposto de renda na pessoa física, o leão lá não vai e cobra, não é, um valor pelo que você ganha anual, mesma coisa. Se você não declara tudo que você ganha e coloca isso e joga essa despesa para a empresa, você poderia dizer que você ganha menos da pessoa física e pagar menos imposto. E aí precisa ter cuidado com isso, né? Porque existem procedimentos para você fazer isso da maneira correta. E, de novo, quanto maior a empresa muito pequena, dificilmente a Receita Federal vai pegar essas coisas. Não quer dizer que você possa, né, por conta disso, fazer as coisas, que você deva fazer as coisas de maneira errada, né? Por conta disso, porque a gente está sempre correndo o risco de ser multado pela Receita, e as multas da Receita são muito complicadas, né? Além de serem multas altas, se ela ali pegar fazendo uma coisa errada, você vai ficar na lista negra dela e ela vai ficar de olho em você durante alguns anos. É verdade. Então, você tem que andar na linha é sempre melhor, né? Então, fazer isso tudo com procedimentos adequados. E uma grande empresa, como é muito visada, ela vai ter muito cuidado, muito mais cuidado, sabe, Sara, para fazer isso, vai ter muito mais receio de fazer essas coisas assim, meio que atravessadas, né, como a gente diz. A gente já falou um pouco sobre, né, que você deu um exemplo, né, do filho lá da sorveteria, mas eu queria que você falasse um pouco mais, assim, nessa questão. Quer dizer que a mistura, né, de contas não necessariamente precisa ser dinheiro, tem alguma outra coisa a mais que contabiliza, né, como uma mistura de contas da empresa com contas pessoais? Tem sim. Você falou bem, a sorveteria é só um exemplo, mas pensem vocês, empresários, dependendo do negócio que vocês têm, né? Quantas possibilidades você tem, uma hora como essa, de misturar, né, as despesas da pessoa física e da pessoa jurídica. E quanto mais familiar, Sara, a empresa for, é pior, né? Porque aí tem cunhado, tio, primo, sobrinho, filho, marido, mulher, é uma confusão. Você tem uma farmácia, aí tem uma pessoa doente em casa da família. O que você vai fazer? Olha, vai lá na farmácia, pega urgente um remédio, porque o menino aqui está com febre, com dor de cabeça. Então, é isso. A pessoa vai lá, pega o remédio, depois a gente acerta. E muitas vezes não acerta nada, né? Fica lá esse débito, porque isso é um débito, concorda? Em vez de ser um débito em dinheiro, é um débito em mercadoria. Assim como você tem um supermercado, um mercado, a pessoa vai lá, pega o feijão que vai usar naquele dia para fazer o almoço, vai lá no mercado, pega o feijão e diz a mesma coisa, ó, depois a gente aqui acerta isso. Eu estava conversando com uma empresária um dia desses que ela me dizia que isso era normal. Não, isso aqui é normal, a pessoa vem aqui, pega a mercadoria que ela precisa e leva, usa para casa. A empresa é minha, a empresa é minha, eu não sei o que é que eu faço. Depois eu acho uma maneira de contabilizar isso. Então, se mistura muito também as mercadorias, sabe? Então, você tem uma lanchonete, né? Você tem uma lanchonete que vende suco, cachorro-quente, hambúrguer, aí vai lá, tem na sua empresa, tem várias famílias misturadas, uma das famílias é a família da sua filha, por exemplo, que tem um marido, e ela tem filhos com o marido, e aí, no final de semana, ela vai lá na sua loja, né? O pai dela e é dono da loja.
Ela vai lá na loja, leva a família para lanchar na sua loja, hambúrguer, pizza, suco. E aí, claro que a sua filha não paga por aquela conta, né? Ela vai embora e deixa lá a conta, porque levou a família para curtir o final de semana na sua empresa. Então, é isso, sabe? Não, essas coisas estão completamente misturadas, e isso realmente não é bom para a empresa, né? Quer dizer, isso você está tirando da empresa a mercadoria ou dinheiro de outra forma, né? Acho que está claro, não vai? Então, assim, vários exemplos aqui. Ficou claro que não é só o dinheiro, né, que contabiliza aí nessa questão de mistura. Mas eu queria que você falasse um pouco mais, que eu não sei se eu ainda entendi totalmente, por que que é tão ruim assim essa mistura, né? Você podia explicar? Veja só, porque quando você mistura a conta da pessoa física com a pessoa jurídica, você não consegue saber exatamente o quanto a empresa está sendo lucrativa. Imaginando que uma empresa tem vida própria, tem suas despesas e suas receitas, a pessoa jurídica. Quais são as despesas de uma empresa na pessoa jurídica? Tem que pagar a luz, a infraestrutura onde ela está instalada, a internet, tem que pagar os funcionários, não é verdade? Tem que comprar mercadoria que vai ser colocada na loja. Bom, aí depende de cada empresa para que seja vendida. Quer dizer, a empresa tem despesas que são delas, não são empresas da pessoa física. Tem também o valor que ela vai ter que pagar para os sócios, que é uma despesa também que a empresa vai ter. Isso a gente vai explicar já já. Ou seja, quando você mistura, se você começa a colocar na empresa despesas ou receitas, lembra que eu falei que o empresário às vezes vai lá socorrer a empresa, coloca um dinheiro lá, para poder ela conseguir sobreviver naquele dia. Quando a gente mistura isso, eu não consigo saber, Sara, se a empresa consegue andar com as próprias pernas, se ela por si só é lucrativa e o quanto ela está sendo lucrativa, porque, né? E o empresário às vezes me diz isso, você sabia? Ele diz, minha empresa não está dando lucro, já está muito tempo sem dar lucro. Quando eu vou ver as contas da empresa dele, está tudo misturado, ele está sacando da empresa mais do que deveria, está misturando de despesa com pessoa física e jurídica, é por isso que ela não está dando lucro. Ela daria lucro se você não tivesse penalizando a empresa com despesas que são sua ou da sua família e colocando isso dentro da empresa. Então, o primeiro problema, né, que você me perguntou, qual é o problema disso, né? O primeiro problema é esse, que você não consegue saber se a sua empresa está sendo lucrativa. E se o empresário não consegue saber se a empresa está sendo lucrativa, ele não está fazendo nada, né? Porque a finalidade maior de uma empresa qual é? É dar lucro. A empresa ela nasceu desde que seja uma empresa com fins lucrativos, não seja um ONG, uma empresa sem fins lucrativos, ela precisa dar lucro. E para o empresário, para dar lucro, você precisa saber quanto ela está sendo lucrativa ou não, né? Para você estabelecer ações para torná-la mais lucrativa e por aí vai. Então, esse você está às escuras, entendeu, Sara? Sem saber se... O empresário também, no início, ele precisa saber quando é que a empresa vai atingir o ponto de equilíbrio, que é aquele momento em que a empresa ela consegue andar com as próprias pernas, ela consegue agora, se não está dando lucro ainda, mas ela consegue já empatar despesa com receita. Gasta 100, fatura 100. Ora, se está tudo misturado, eu não sei se eu estou no ponto de equilíbrio ou não, se eu estou me encaminhando para o ponto de equilíbrio. Então, eu não estou fazendo a gestão financeira da minha empresa como eu deveria, quando essas coisas estão misturadas. Né? Então, esse é um problema muito grave, entende? Muito grave mesmo, né? Para saber se a empresa, para tornar uma empresa lucrativa ou não. Respondi a sua pergunta ou... Sim, sim, porque é isso que você falou, né? Se você não tem, se você mistura a ponto de, né? Quando você mistura as contas, é como você disse, você não tem noção mais do que é seu, do que é da empresa, né? E aí, realmente, não tem como você saber se sua empresa está sendo lucrativa ou se não está, se você está levando prejuízo ou não, né? Então, realmente, eu acho que é fundamental, né? Se você quiser ter uma boa gestão financeira, ter uma boa gestão na empresa como um todo, fazer isso da maneira correta, né? Separar, né? E você, como empresário também, você já passou por isso? Já teve esse problema em alguma das suas empresas? Você já vivenciou isso de alguma forma, essa questão de separar contas?
Veja, muito pouco, né? Isso aconteceu comigo, mas por algumas razões, assim, poderia ter acontecido, mas eu diria que a minha trajetória não me levou a fazer com que isso acontecesse muito. Primeiro que quando eu trabalhei, antes de virar empresário, eu trabalhei muitos anos como executivo numa grande empresa de tecnologia. E como a gente falou já aqui, numa grande empresa isso é menos comum de acontecer. Então, o meu desenvolvimento como gestor, que começou nessa empresa que eu trabalhei, ela já me encaminhava para uma situação em que isso não era uma coisa comum de se fazer, sabe? Eu não fui mal acostumado a fazer isso quando eu era executivo nessa empresa que eu trabalhava. A empresa não permitia muito que essas coisas acontecessem. Não que não houvesse, mas havia muito pouco. E quando eu abri a minha primeira empresa, né, que você pode perguntar, tá bom, entendi, mas quando você abriu a sua primeira empresa, foi uma pequena e média empresa, e nessa hora você não misturou, aí eu digo para você que foi talvez o outro fator que me fez não misturar. Vou explicar. Quando eu abri a minha primeira empresa, eu tinha 7 sócios. Pois é, 7 sócios é sócio para danar, viu? É difícil, mas a gente, naquele momento, achou que era conveniente. Tinham 7 pessoas que estavam interessadas em criar uma empresa, e aí a gente criou essa empresa. Eu era o que a gente chama o comandante número 1 da empresa, eu era o presidente, o executivo principal dessa empresa, era uma pequena e média empresa. E aí não dava para misturar, né? Imagina 7 sócios, se a gente fosse misturar a conta com a pessoa física e jurídica, ia ser uma salada, podemos dizer salada de frutas, uma confusão geral. Né? Você já imaginou 7 sócios, cada um mexendo na conta da empresa? Então já não dava para fazer, a gente já criou essas regras ali, quase que obrigatoriamente. Né? E para. Bom, mas depois eu vou falar dessa outra parte. E aí depois eu abri uma outra empresa com 3 sócios. Quer dizer, 3 sócios já era um pouco mais tentador, né? Porque é tentador sempre, viu? De misturar essas coisas por tudo que eu acabei de explicar, né? E aí, mas a gente conseguiu manter a linha também porque eram 3, e 3 é mais fácil, mas ainda é complicado. Você misturar e controlar essas coisas todas. Mas eu tinha na minha empresa uma gerente financeira chamada Roberta, que era linha dura. Sabe aquela linha dura que não deixa você fazer nada errado? E eu lembro que às vezes eu, sei lá, viajava, né? Aquela tentação que eu falei, viajava, constituía lá uma despesa pessoa física, no nome da empresa, pagava lá um cartão de crédito de uma despesa minha, às vezes uma viagem até para o exterior. Pagava uma despesa minha, pessoa física, com cartão de crédito da empresa, e eu não prestava contas adequadamente para ela, que era a gestora financeira. Ela ficava louca da vida. Me dizia exatamente isso que eu digo hoje. Ela dizia, você pode ser dono da empresa, mas eu estou aqui para lhe cobrar, porque a gente precisa fazer a coisa certa. Então, eu tive a sorte, a felicidade de ter na minha empresa uma linha dura quando se fala em gestão financeira, e isso me fez andar na linha, né? Assim, quase que 100% dos casos. Quando eu saía, ela me trazia de volta. Então, eu fiz, foram poucas, Sara, as situações em que isso aconteceu, e já me acostumei a não fazer muito isso, sabe? Muito legal essa história. Realmente, isso que você falou, se 7 sócios todos misturassem as contas, não tinha como dar certo, né? E aí é um bom exemplo também para o empresário que está nos assistindo de que isso acontece em vários níveis, né? Você sozinho, você com outros sócios. E eu queria lembrar também, quem está nos assistindo, para se inscrever, deixar o like, deixar o seu comentário, compartilhar esse conteúdo com outros empresários, que é muito legal, né? Para a gente conseguir divulgar isso cada vez mais. E você que já tem uma empresa, conta aí para a gente nos comentários se você mistura, se você tem esse costume, né? Ou se você já está fazendo certo, você já está separando certinho, né, as contas pessoais da empresa, para a gente saber mais, que é sempre legal, né? Saber a história aí dos pequenos e médios empresários. E a próxima pergunta, Taderaldo, eu quero saber, assim, as vantagens, né? A gente já falou um pouco, mas eu queria que você falasse um pouco mais das vantagens de separar essas contas, né? As contas pessoais da empresa. O que é que o empresário ganha na prática quando ele começa a fazer isso?
Veja, a primeira grande vantagem, primeiro, mais do que vantagem, viu, Sara? É uma necessidade mesmo, que quando ele não mistura mais as contas, ele agora consegue fazer uma gestão financeira da empresa da maneira correta. Agora ele sabe se a empresa está sendo lucrativa ou não, o quanto ela está sendo lucrativa, né? Porque para você precisa se comparar sempre com o seu setor de atuação. A gente sempre fala isso para os nossos alunos, né? Qual é o seu setor de atuação? É serviço, é indústria, é comércio? Esses setores, eles têm uma margem de lucratividade, uma taxa de lucratividade média, que você deveria, como empresa, dependendo do seu setor de atuação, se aproximar dessa taxa, percebe? Acho que indústria é 5%, agora de cabeça eu não vou lembrar, comércio acho que é 8% e serviço 15%, por aí. Tem alguma taxa, é fácil, vai lá na internet, procura isso de cabeça, mas é por aí, esses números são esses. E agora você, então, como você não está misturando, você consegue no final do mês calcular qual é a sua margem, o quanto de lucro você está gerando da sua empresa. Falamos do ponto de equilíbrio, né? Em que momento sua empresa vai atingir o ponto de equilíbrio, se é uma empresa nova, e aí você faz uma gestão financeira adequada da sua empresa, né? Eu sempre digo que se você não tiver controle financeiro da empresa, você não tem controle nenhum da empresa. Ô, Federal, você está exagerando. Não estou exagerando, não. Assim como se você, na pessoa física, não tiver controle do seu dinheiro, né? Se você se descontrolar financeiramente na pessoa física, sua vida vira uma loucura, vira um pandemônio, né? Uma empresa é a mesma coisa. Então, com isso, eu diria que essa, talvez, Sara, seja uma das maiores vantagens, né? É você ter ali o controle financeiro da empresa propriamente dito, sabe? Eu acho que essa é, eu diria que é a vantagem número um mesmo. Outra coisa é você, por exemplo, não misturar. Você sabe qual é outro problema muito comum do empresário? É você misturar vendas com lucro. O empresário está vendendo. Acho que a gente já gravou até um podcast sobre isso. O empresário está vendendo, está entrando dinheiro, ele está maravilhado com aquilo, e aí começa a gastar, começa a sacar mais da empresa do que ela deveria, e ele se ilude com as vendas porque ele não sabe se aquele dinheiro que está entrando das vendas, ele está sendo um dinheiro lucrativo ou não. E se ele mistura, que ele não sabe mesmo. Percebe? Então, é você ter o controle financeiro mesmo da empresa, como um todo, não sacar mais da empresa outro benefício, vamos lá, outro benefício, não sacar mais da empresa do que ela poderia lhe pagar, porque você é sócio, né? Você é sócio e você é trabalhador da empresa também, então você deveria ter um salário, vou botar aqui entre aspas, para você sacar da empresa para lhe remunerar. Você não está trabalhando lá, né, como uma pessoa qualquer nessa hora. Ora, você pode sacar mais da empresa do que ela consegue lhe pagar, porque está tudo misturado, você não sabe direito. Né? Então, essa é uma vantagem gigantesca, além da vantagem de você estar dentro da lei, não estar ali, né? meio que dentro da lei, fora da lei, sabe? Mais ou menos certo, a gente sabe que não tem esse negócio de mais ou menos certo quando se fala da lei, vem aí uma multa, quanto mais você cresce, mais você está sujeito a isso, e aí isso vai ser muito pior para você. Então, eu diria que são essas vantagens todas, esses benefícios todos, né? Tem mais algum outro que você poderia dizer também? Esses já são ótimos benefícios, né? Veja, eu diria que outro é o seguinte, a gente sempre fala de tempo aqui, né, nesses nossos podcasts, né, nesses nossos conteúdos, a gente sempre fala que a empresa gera lucro para que o empresário tenha mais tempo na vida pessoal. Então, vamos pensar juntos aqui. Você que está nos ouvindo, empresário e empresário, quando você tem tudo misturado na empresa, sabe? Pessoa física, jurídica, até mercadoria, como essa que eu falei, né? A pessoa vai lá, pega um produto, depois eu acerto. Aí você anota numa cadernetinha para depois acertar. Isso vira uma confusão, né? Entende? Dá muito mais trabalho você fazer controle de um negócio que está desorganizado. Não é assim, né? Na vida pessoal também. Uhum. Se você tiver uma casa, um quarto, uma mesa totalmente desorganizada, não vai dar mais trabalho para você depois organizar, para achar as coisas, né? Então, quando você tem isso tudo misturado, você vai levar muito mais tempo. Você provavelmente vai passar mais tempo de noite na empresa, tentando fechar as contas. O empresário tem que ficar um pouquinho mais, às vezes, né? Fechou a loja, ele vai para casa logo, às vezes não vai, né? Ele fica ali fechando as contas, o caixa,
que entrou de dinheiro, o que não entrou, o que está faltando, o que o cliente não pagou. Imagine agora que isso está tudo misturado com a pessoa física, eu tenho que olhar isso também. Olha, isso aqui foi um dinheiro que não era da empresa, foi aqui do fulano de tal, do meu sobrinho, não sei lá. Então, ele vai gastar muito mais tempo do que ele ter as coisas mais organizadas, tudo certinho ali no dia a dia. De novo, volto a agradecer a minha gerente financeira, que mantinha tudo ali, ó, organizado. Então, era mais fácil você fazer a gestão. Então, não torne a sua vida, além de todos os problemas que nós já falamos, não torne a sua vida mais, como empresário, mais complicada, né? Não é verdade? Né? Se a gente está mostrando aqui, né, que isso vai facilitar a vida do empresário, né? Principalmente, né, tudo isso que você falou do benefício, questão do tempo, né, que às vezes o empresário reclama tanto, né, que não tem tempo para nada. E aí, uma simples, né, mudança, que é separar as contas, já vai fazer grande diferença, né? Eu, E Sara, agora, vou lhe interromper, porque eu me lembrei de mais uma coisa aqui, quando você perguntou certo, sobre se tem mais benefício, né? Que é o seguinte, veja, eu vou falar um aqui que é meio que invisível, que é o seguinte, quando o empresário mistura as coisas da conta pessoa física e jurídica, ele próprio não controla muito bem os gastos dele na conta da pessoa física, entende? A vida dele na pessoa física fica meio que bagunçada, porque ele não sabe também, assim como ele não sabe se a empresa está dando lucro ou prejuízo, ele também não sabe direito se ele está gastando mais do que ele deveria na pessoa física. A gente não tem que ter controle da pessoa física também, ou não tem? Tem, mas né? A gente não pode gastar mais do que a gente ganha, pode? Você gasta mais do que você ganha? Me conte aí. Revela aí para a gente se você é controlado financeiramente ou não. Me diga aí, fala aí. não, costumo não gastar. Costumo fazer as contas certas para não ter esse problema. Mas aí é isso, né? Se você mistura tudo, não sabe o que é seu, o que é da empresa, você pode estar gastando mais, né? Sem nem saber, né? Pois é, você se deseduca, né, do seu ponto de vista de você próprio controlar as suas finanças. Então, assim, é outra grande vantagem. Você vai se obrigar, né, a ter o melhor controle da sua vida pessoal também, das suas contas pessoais. Depois de todos esses benefícios, né? Tenho certeza que os empresários vão começar a querer fazer essa mudança, né? Se ainda não fizeram. E aí eu quero saber agora como é que a gente faz isso, né? Como é que separa as contas pessoais da empresa? Qual o passo a passo, né? Para que o empresário consiga fazer isso? Muito bem, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou falar, que pode parecer muito óbvio, né, é ele abrir uma conta na pessoa jurídica, que às vezes o empresário tem a empresa e ele ainda só tem a conta na pessoa física, ele não tem a conta na pessoa jurídica. A primeira coisa que o empresário tem que fazer é abrir uma conta na pessoa jurídica, né? E assim como ele tem na Uhum. pessoa física. Bom, a segunda coisa que ele deve fazer, e a orientação aqui ela é bem simples, viu, Sara? É bem rápida, não tem nada complicado do que eu vou falar. Anote aí, empresário, pega um papelzinho, anote, que é muito simples. Primeira coisa, crie lá, abra as duas contas. Bom, segunda coisa é que ele tem que definir, o empresário precisa definir para ele um prolabore, uma retirada mensal, de preferência fixa, como um salário mesmo que ele recebe, porque já falamos aqui, ele trabalha na empresa comum, uma pessoa comum, né? Ele está lá como trabalhador, né? Se ele não tivesse lá, a empresa precisaria pagar alguém para fazer o que ele faz, não é verdade? Seja a parte operacional que ele faz na empresa, seja a gestão que ele faz no negócio, a empresa precisa dele lá como trabalhador. E por esse motivo, ele precisaria definir para ele uma retirada mensal fixa, de preferência com uma data determinada. Não tem um dia para pagar os funcionários da empresa? Até o quinto dia útil do mês, o empresário poderia estabelecer uma data para ele, que seria até o 10º dia útil, até o, sei lá, nas minhas empresas, a gente sempre estabeleceu entre o dia 10 e o dia 15 para os sócios fazerem as retiradas dele. Primeiro os funcionários, né? Sempre os funcionários, depois os sócios faziam essas retiradas. Então, essa é a segunda coisa, estabeleça para você a remuneração fixa, porque aí você não precisa mais misturar, né? Você já tira aquele dinheiro daquele dia predeterminado, saca aquele dinheiro da empresa, coloca onde? Na pessoa física, e agora você faz com esse dinheiro, adivinha o que você quiser. Né? Usa o seu dinheiro, que agora o dinheiro passou a ser seu, como uma retirada. Né? E
uma terceira medida, né, talvez eu esteja, vou ver depois aqui se eu lembro mais alguma, é você criar o que eu digo, um fluxo de caixa, uma planilha de caixa, se a gente quiser chamar dessa maneira, mas é um fluxo de caixa, onde nesse fluxo de caixa, daqui para frente, imagine que você determinou que no mês que vem você não vai misturar mais despesa da pessoa física e jurídica. Criou lá, abriu a conta na pessoa jurídica, que definiu uma retirada para você, e seu sócio também, se você tiver um sócio. Agora você vai criar uma planilha de fluxo de caixa, né, que vai determinar lá as despesas, as receitas da empresa, e nessa planilha de fluxo de caixa, você não vai registrar mais nada, você faz ali uma promessa para você mesmo, que você não vai registrar mais nada ali que seja pessoa física. Ali naquela planilha, naquele fluxo de caixa, só vão entrar despesas e receitas da própria empresa. É isso que você tem que fazer. Né? Não é simples? Tem algum mistério no que a gente falou? Não tem, né? É muito simples. Então é isso, né? O empresário já tem um passo a passo aí. Tem mais algum outro passo que eu acho que o empresário precisaria, né, aprender para conseguir fazer essa separação? Eu diria que tem dois que são os seguintes. Eventualmente, um sócio pode querer fazer algum empréstimo para a empresa. Lembra que nós falamos ali no início que se a empresa tiver dificuldade, o empresário vai lá, saca do dinheiro dele, coloca no dinheiro da empresa. Ele deveria fazer isso, se isso precisar acontecer, como um empréstimo, como dono, a pessoa física. Isso tudo tem um procedimento legal para fazer isso, viu? Ele faz um empréstimo para a empresa, chama-se um contrato de mútuo. O seu contador, não precisa você se preocupar com isso, que o seu contador sabe disso muito bem. E você, então, faz um empréstimo para a empresa, você saca da sua conta pessoa física, coloca na empresa, e aí você assina um contrato, você está emprestando esse dinheiro para a empresa. Esse dinheiro tem que ter juros, ele não pode ser um dinheiro sem juros, porque não é permitido pela FEBRABAN, né, pela instituição, pelo Brasil. Você não pode fazer um empréstimo sem juros, você tem que, porque constitui fraude, né? Se você fizer um empréstimo sem juros. E aí tem um contratinho que você faz e aí depois a empresa precisa lhe pagar isso como um empréstimo normal. Como eu falei, chama assim contrato de mútuo. Então, esse é um procedimento também. Eu próprio fiz isso lá na minha empresa de tecnologia. Eu fiz isso mais de uma ocasião. A empresa estava precisando de uma capitalização ou para fazer um investimento, uma modernização que ela precisava fazer ou para desenvolver um novo produto. Eu tinha uma disponibilidade financeira na pessoa física, eu fiz mais de uma vez, fiz umas 2 vezes, eu acho. Então, eu fiz um empréstimo para a empresa, porque era mais barato eu fazer esse empréstimo do que a gente tomar dinheiro no banco. Dinheiro em banco é muito caro, né? E a empresa era minha, quer dizer, eu tinha um risco menor de a empresa não me pagar. Claro que eu tinha risco, né? Mas como era minha, tinha mais controle da situação, então eu fiz esse empréstimo, depois a empresa me pagou tudo certinho, tudo da maneira correta, né? Então, esse é uma recomendação a mais nessa que você me perguntou, né? E eu diria, Sara, assim, que você pode também, não é? Você pode, então, da maneira correta, de maneira legal, você pode, de fato, reduzir despesas da empresa, de maneira que você pague menos impostos, que sua empresa pague menos impostos, se você constituir, em nome da empresa, algumas despesas que poderiam parecer que são da pessoa física. Vou explicar isso melhor. Imagine que todos os dias você almoça perto da sua empresa, você não vai para casa almoçar. Então, essa é uma despesa de quem? Essa poderia ser uma despesa da empresa. Porque já que você não vai para casa, você almoça junto da empresa para você voltar logo do trabalho, isso pode ser considerado uma despesa que deveria ser paga pela empresa, entende? Assim como se você coloca combustível no seu carro e esse carro você usa para a empresa, você vai trabalhar com aquele carro, você visita cliente com aquele carro, aquela gasolina que você colocou no seu carro, você poderia também colocar como uma despesa da empresa. Dessa maneira, sua empresa vai ter menos lucro no final do mês, né? Lucro que a gente chama o lucro sobre o qual vai ser tributado o imposto de renda, né? Pela Receita Federal. Tá certo? Tudo de maneira correta, de maneira legal. Se você simplesmente diz assim, ó, vamos lá, se você disser assim, não, não vou colocar essa despesa da empresa, não, porque eu não vou sobrecarregar a empresa, eu vou pagar aqui na pessoa física, pago aqui, vamos botar, por exemplo, do almoço. É muito importante que o empresário preste atenção nisso que a gente está falando agora.
Eu ouço isso muito, viu, Sara? Uhum. Apesar de dizer assim, não, eu não vou colocar essa despesa no nome da empresa, não vou sobrecarregar a empresa. Não vou fazer isso. Eu vou pagar o almoço porque, né, porque eu posso pagar. Não, mas tá bom, mas você, nesse caso, pode estar penalizando a empresa, fazendo o contrário do que você imagina. Porque se você não faz isso, talvez ela pague mais imposto de renda do que se você colocasse essa despesa na própria empresa. É sério? Se você quiser depois, você pode legalmente fazer isso, mas se você depois não quiser colocar essa despesa na empresa, no final das contas, lá naquele prolabore que você vai retirar, você pode deduzir do seu prolabore essa despesa que você teve com alimentação. Entende? Você pode fazer um encontro de contas que a gente chama depois. Pode parecer confuso, mas, de novo, o seu contador vai saber lhe explicar isso melhor, porque a gente não teria tempo para explicar isso por completo. Mas é só para dizer que, de maneira legal, você pode usar instrumentos que vão beneficiar as duas partes, tanto você, que não precisaria ter essa despesa na pessoa física, porque nesse caso da alimentação seria uma despesa de fato que poderia ser colocada na empresa, como a empresa também pode se beneficiar disso, porque ela vai pagar menos imposto de renda. Será que ficou claro ou ficou confuso, Sara? O Uhum. que você acha? Não, deu para entender, sim, deu. E é isso, né? Isso que você falou. Eu acho que com esse passo a passo, né, o empresário ele não tem mais por que não fazer isso, né? Porque às vezes a gente acha que é muito complicado, né, separar as contas. Às vezes o empresário já olha para isso como uma dificuldade, né, que vai atrapalhar a vida dele. Mas tudo isso é para facilitar, né? E com o passo a passo eu acho que fica mais fácil dele entender, né, como realizar na prática, né? Que é isso que você falou, assim, acho que ficou bem claro. E a minha próxima pergunta, na verdade, é para saber assim, se existe um momento que o empresário precisa fazer isso, né? Se existe um momento que ele precisa se preocupar de forma mais, né? Se preocupar mais com isso, se tem algum ponto mais crítico da empresa que ele precisaria separar com mais urgência, né? As contas. Veja, quando a empresa começa a crescer, isso vai verificando mais crítico, ou se ele tiver muitos sócios, como eu contei na minha história, isso é crítico também, quer dizer, tem várias situações e que isso é mais crítico. Mas principalmente quando ela vai começando a crescer, porque ela vai passar a ser mais visada ali pelos órgãos reguladores, e porque a vida fica mais complicada se você mistura, né? Você cresce a empresa do que antes. Agora, se você puder começar certinho desde o início, como eu tive a sorte de começar, né? Por acaso, vamos chamar assim, melhor. Que você depois não dá tanto trabalho para separar essas duas. Eu sei que é difícil, viu, empresário, ouvir o que eu estou dizendo. Você está me ouvindo assim, vai dar muito trabalho para separar isso agora. Sou muito pequenininho. Mas é porque você é pequeno mesmo que seria mais fácil você separar isso. E quando você for crescer, já está tudo certinho. Quanto antes, né, mais fácil vai ser, né? Que a gente pode pensar, não, vou deixar para amanhã, mas sempre que passa mais um dia, mais uma mistura aí para depois ele ter que se preocupar, né, quando for fazer isso. Então, a recomendação é que ele faça o quão cedo melhor, né? Quão mais rápido, melhor. E a próxima pergunta é em relação aos erros que os empresários cometem, né? Quando é que eles mais erram, os pequenos e médios empresários, quando eles começam a misturar as contas pessoais com as da empresa, né? Quando essa mistura acontece, qual é o maior erro, né? Onde é que eles mais erram? Essa eu não preciso responder, não. Essa você sabe melhor do que eu, tudo que a gente já falou aqui. Não? Essa aí eu vou deixar para você responder. Diga aí. Se você responder errado, eu corrijo você. Diga aí. Fala aí o que você acha que é o maior erro do empresário. Eu acho que essa questão de achar que ele pode fazer qualquer coisa na empresa, assim, no sentido de que é isso, que ele Acertou, é pode mandar, exatamente isso. É isso aí. mas fale um pouco melhor. Não, é isso aí. Não tem, você já falou bem, é isso aí. Ele acha que pode fazer o que ele quer. Eu acho que eu falei isso no início, não foi? Esse é o maior erro, ele achar que a empresa é dele, ele manda e desmanda, e que. Eu não lembro que eu falei que eu, mesmo sabendo disso tudo que eu estou dizendo aqui, eu era tentado a fazer algumas vezes, e aí minha gestora financeira ficava brava, e aí eu voltava para a linha, baixava a bola e voltava para a linha. Então, é isso, a empresa não. A empresa é sua. Você não pode fazer tudo que você quer com ela, não. Se você fizer, ela pode quebrar. Se você sacar da empresa mais do que ela pode lhe pagar, me fala. Você pode quebrar por isso. Se você deixa que seus parentes, né,
saquem da empresa ou, né, usem os produtos que sua empresa tem a hora que eles quiserem. A gente deu o exemplo da farmácia, não foi, Sara? Imagine que tem remédios em farmácia que custam muito caro, muito dinheiro. Voltando para esse exemplo da farmácia, né? Assim como também se você tem um supermercado, não tem. Imaginou que você tem um supermercado, a pessoa resolve fazer uma festa, seu parente que trabalha lá, resolve fazer uma festa na casa dele, ele leva lá um uísque, leva vinho, depois eu acerto, Federal. Não, acerta depois não. Acerta já, né? Compre com o seu cartão de crédito na pessoa física, você já recebe pela empresa. Não é para fazer isso depois, não. Entende? Então, e aí, engraçado, viu? Veja só para fechar essa conversa, para não ficar muito longa, quando as pessoas percebem que o empresário faz isso, que ele manda e demanda na empresa, você sabe o que é que acontece? Os sócios querem fazer também, os parentes querem fazer também. Ô, Adelado, você não faz? Eu vejo que você faz a hora que você quer. Você vem aqui, leva o uísque e depois diz isso, depois eu acerto. Então, por que eu não posso fazer também? Então, você que é dono, mostre que, por ser dono, você cuida mais das suas finanças do que ninguém, né? Eu já ia comentar isso, né? Quando uma pessoa começa a fazer, aí vai virar uma bagunça. Todo mundo vai querer, né? Vai de pouquinho em pouquinho, termina acabando todo o estoque aí do supermercado, da farmácia. É, e, Federado, você podia contar agora algum caso de empresário que mudou a vida, né, da empresa e a vida pessoal também, quando ele começou a separar as contas? A gente tem vários alunos, né? Casos de alunos que, e eu acho que quase 100% deles, eu posso estar aqui exagerando, não vou falar em 100%, mas é uma quantidade grande de alunos, quando eles entram no método, eles têm esse problema de estudo. Muitos dizem que não tem, viu, Sara? A gente pergunta, ele fala, não, aqui está tudo separado, pessoa física e jurídica, e quando a gente vai conversando mais, e eu peço muitas vezes, quando um aluno entra no programa, a gente pede, né, para ele montar um fluxo de caixa, depois mandar esse fluxo de caixa para a gente dar uma olhada. E quando eu vou olhar o fluxo de caixa, eu vejo ali que tem alguma despesa que está misturada. Fora essas coisas que a gente não vê, né, de mercadoria. Então, quando ele começa a separar, a transformação que ele percebe na vida dele, que ele começa agora a enxergar se a empresa está sendo lucrativa ou não. E aí você tem surpresas agradáveis ou desagradáveis. As surpresas agradáveis foi, puxa vida, eu achei que eu não estava dando lucro, mas é quando eu parei de tirar o dinheiro da empresa que era meu, né, que era da pessoa física, que eu vi que a empresa dava lucro. O problema não era esse, era outro. E também o contrário, né? Eu, quando parei de colocar dinheiro na empresa, eu vi que ela não conseguia andar sozinha e eu precisava estabelecer medidas para ela se tornar mais lucrativa. Então, ele começa a enxergar coisas que estavam ele estava gerenciando a empresa, sob o ponto de vista financeiro, no escuro, sabe, no escuro, sem saber se estava conduzindo a empresa da maneira correta ou não. Né? Porque vamos pensar junto. Se a empresa está dando lucro, tem algumas ações, né? Se a empresa está dando prejuízo, tem outras ações que são diferentes das ações que a empresa está dando lucro. Não é verdade? Então, isso que. Essa é a grande diferença de uma coisa para outra. Então, eles começam realmente a mudar completamente a perspectiva de crescimento do negócio. Muito bom, muito legal. Eu estou me encaminhando para a última pergunta. Eu queria saber, você já contou um pouco, mas eu quero, para finalizar aqui, que você me diga, assim, qual é a maior grande, assim, né, a maior mudança na vida do pequeno e médio empresário quando ele começa a separar as contas pessoais das contas da empresa? Como é que eu respondo isso para você? Eu diria que assim, dorme mais tranquilo, porque ele sabe que não está fazendo as coisas erradas, sabe? Não está tudo misturado. Porque o empresário sabe, né, que está tudo misturado ali, que ele está, né? E principalmente quando a gente conta, né? Às vezes ele não sabe direito quer dizer, do impacto negativo que isso tem para o negócio, mas quando a gente fala para ele do impacto negativo, ele continua com tudo isso misturado. Você percebe, né? Você participa de algumas aulas às vezes e o empresário fica meio sem jeito, né? A gente pergunta, e aí, já separou? Não, ainda não, eu estou dando um jeito. Então é aquela coisa de você agora achar que as coisas estão sendo feitas de maneira correta, sabe? Que sentimento é esse? Um sentimento de paz de espírito, né? De tranquilidade, né?
E isso de achar que não está fazendo as coisas ali erradas, pode ser apanhado amanhã por um órgão regulador, pode ser questionado por um sócio seu, um funcionário seu, né? Um parente, entende? Esse sentimento de estar fazendo a coisa certa. Acho que é isso, né? Uhum. Tranquilidade mesmo, né, geral. Tanto tranquilidade pessoal, né, quanto tranquilidade na empresa mesmo, né? Saber que agora tudo está conforme, né, deve ser. Então é isso, Ataderaldo. Obrigada, né? Foi ótimo esse podcast. Espero que agora os empresários comecem a separar as contas pessoais da empresa. E compartilhe, se você é empresário, né? Compartilhe aqui embaixo a sua vida, né? A sua história, para a gente entender um pouco melhor aí, se agora você vai realmente começar a fazer essa separação. Também deixa seu like, comenta, compartilha esse conteúdo com outros empresários e a gente se encontra no próximo podcast. Tchau! Tchau.